Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Coimbra, estou aqui na sala com a Evelyn, que é do meu time, o Edilson, que é o nosso CTO, e hoje a gente vai fazer um conteúdo um pouquinho diferente. Nós, como uma empresa, entendemos que temos responsabilidade perante o que a gente está passando com essa pandemia, né, do Covid-19. Então, toda a nossa equipe está trabalhando em home office, obviamente. Inclusive, vocês conseguem ver aqui no meu cenário que eu estou em casa e o pessoal também, até com os fones de ouvido, né? Cada um com sua característica, o Edilson com aquele vermelhão ali, a Evelyn mais clássica do celular e eu nesse malucão preto aqui para não aparecer tanto. Então, a nossa ideia desse vídeo é trazer para vocês, independente de empresa, qual o segmento de empresa, mas mostrar como que a gente está fazendo nossa gestão nas nossas equipes, né? Hoje a equipe maior que tem na Winov é a do Edilson, então ele vem enfrentando esses desafios de como gerir a equipe dele de casa. E é isso que a gente vai falar. A gente vai conversar com ele para ele dar algumas ideias para vocês, para que a gente possa passar por essa pandemia da melhor forma possível e trabalhando em casa. Então, o nosso bate-papo vai ser sobre isso. E aí, galera, vamos trocar uma ideia, então? Cada um nas suas casas, cada um nos seus foninhos respectivos? Com certeza, vamos lá. Isso aí, Diegão. Legal, legal. Edilson, eu queria... São 3 perguntinhas rápidas, mas eu queria que você pudesse ajudar o máximo possível da galera que está vendo a gente, né? Seja empresa grande, pequena ou profissional liberal. E eu queria primeiro perguntar para você, que já é um profissional, já tem uma longa data, já trabalhou com equipes gigantescas em outras empresas, né? Então, experiência para você é o que não falta. E eu queria saber justamente disso, talvez a gente na nossa idade, por mais que eu seja um pouco mais novo que vocês, né? A gente possa perguntar, né? A gente está passando por essa pandemia pela primeira vez na história, pelo menos da nossa década. E eu queria saber como é que está sendo essa experiência para você gerir tua equipe em home office. Então, Diegão, assim, eu tô até bem surpreso porque está sendo muito legal, porque, assim, melhor do que eu imaginava, né? Surpreso nesse sentido, porque eu achei que haveria alguma dificuldade, embora na área de TI seja muito comum o trabalho remoto, só que é mais comum aquele trabalho remoto fora daquele horário normal de expediente, onde os profissionais de TI estão dentro do escritório, né? É comum o trabalho remoto em horas extremas. Mas realmente há uma diferença. Há uma diferença em você trabalhar durante o teu turno de trabalho normal em home office do que você fazer aquele expediente extra, etc., para um suporte, para um sobreaviso. Então, o formato muda um pouco e é nesse sentido que eu tive uma conversa com toda a equipe, primeiro com os meus líderes de equipe, né? E também, na sequência, eles com os seus liderados, para que a gente pudesse se organizar ali para esse primeiro passo. Mas estamos tendo um resultado bem bacana e até eu estou me sentindo assim, que eu estou conseguindo liderar melhor, parece que remotamente, do que dentro da empresa. Por quê? Porque eu entendo que pelo fato dessa preocupação, será que todo mundo vai ser produtivo? Será que a gente vai continuar na mesma pegada? A gente acabou aplicando controles que antes a gente não se preocupava em aplicar, e esses controles estão tornando todos mais produtivos, né? Então, não foi nada imposto, foi algo assim que foram feitas algumas sugestões, nada escrito sobre pedra. A gente pensou assim, vamos dar essa primeira proposta, vamos experimentar 1, 2 dias, ver se deu certo, e aquilo que foi dando certo, a gente já foi aplicando para os próximos dias, e eles e os meus líderes de equipe já foram desdobrando para as equipes deles, e nós estamos tendo um resultado assim bem fora da curva do que a gente imaginava, né? Ai, que legal. Eu vi que você comentou ali no meio que vocês estão aplicando técnicas e controles que vocês não tinham ainda, né? Uhum. Então, essa experiência que vocês estão tendo agora, vocês vão conseguir levar para depois que essa pandemia passar? Será que você pode contar para a gente quais essas técnicas que vocês vão aplicar agora lá depois que a gente voltar a trabalhar no nosso headquarters? Então, eu até estava brincando com eles, conversando sobre isso ontem. Tem até um frio na barriga se a gente voltar para o ambiente de escritório, se a gente vai conseguir manter esse mesmo nível de controle, né? Porque Uhum. o ambiente de escritório, ele é um ambiente que, principalmente nesse conceito de escritórios abertos, todos os setores juntos, tal, ele é um Uhum. ambiente que dispersa bastante, né? Então, porque
você tem a tua programação, você tem a sua agenda, que é sempre bem apertada, mas acaba vindo um no pé do ouvido ali, pede uma coisa, outro outra, e acaba saindo um pouco daquilo que estava programado. Já em home office, você fica naquele seu mundo ali, e a tua Uhum. produtividade vai a 1000 por hora, porque você vai seguindo à risca tudo que estava planejado, né? Aham, entendi. É. Então, o segredo, depois que a gente voltar, é o pessoal tentar se concentrar do jeito que se concentrava no home office, né? Então, mas a gente aplicou alguns controles que eu entendo que Uhum. são importantes depois nós voltando para a rotina normal, no ambiente de escritório, a gente consiga manter esses controles, que eu acho bem bacana. Por quê? Porque na empresa a gente tem várias ferramentas de gestão, então a gente tem ferramenta de gestão de projetos, que hoje a gente usa o Asana, tem a ferramenta para gestão do suporte técnico, que hoje a gente usa o Freshdesk, e etc. Só que a gente aplicou alguns controles simples que a gente consiga ter um painel onde a gente consiga acompanhar as demandas de todas as áreas e de Uhum. todas essas soluções de uma forma mais simples. A gente priorizou a simplicidade, né? E esses Uhum. controles são todos bem simples e objetivos que a gente está aplicando. Ah, legal. E Uhum, agora me conta qual que foi a maior dificuldade sua uhum. em trazer toda a equipe técnica para dentro de casa, cada um na sua casa, seguindo as orientações da OMS que a gente está seguindo. O que vocês conseguiam fazer no escritório que agora você sente que você teve um pouco de dificuldade para fazer com cada um na sua casa? Então, num primeiro momento, de fato, assim, esses controles que a gente aplica, eles são, depois eles trazem um resultado muito grande. Mas Uhum. quando você leva essa proposta assusta um pouco, porque as pessoas, num primeiro momento, elas questionam, puxa, mas eu já registro aqui, vou ter que registrar ali, vou ter que registrar lá, isso vai me dar um trabalho, vai me consumir um tempo. Uhum. E a partir do momento que a pessoa dá o primeiro passo, ela vê que aquilo não é tão difícil e ela vê que aquilo vai fazer com que o tempo dela seja muito otimizado e ela consiga Uhum. produzir muito mais. Sim, legal. Di, E alguma dúvida do seu lado? Então, a gente, isso é legal desses controles, de como está sendo, Gilson. E você consegue ser mais incisivo. Você comentou, né, que a gente tem a plataforma do Asana, que é o nosso workflow, comentou do próprio Freshdesk, que é a nossa ferramenta de gestão de chamados e que ajuda bastante porque a gente acaba colocando essa informação centralizada e isso disponível para toda a equipe. De uma forma mais prática, talvez, por exemplo, como é que é o seu dia a dia, por exemplo? Como é que é a sua uhum, cadência? Como é que você faz? Você comentou de uma maneira mais holística, vamos dizer assim, como é que funciona, mas como é que é na prática, né? Quais dicas você pode dar na prática, tanto para os gestores, como eu e você, mas também para os nossos subordinados, né? Como é que é, no caso, por exemplo, a Eve, como é que ela também poderia aproveitar essas dicas, né? Então, porque há um uhum, medo, né? Sobre as pessoas, pô, eu vou trabalhar em casa, mas eu não sei se eu vou conseguir me concentrar e tal, enfim. O que você pode dar uhum, essas dicas para esses uhum. dois lados? Então vamos lá, eu vou revelar aqui o segredo, né? Qual que é a metodologia que a gente está aplicando, né? Primeiro, assim, não reinventar a roda. Eu acho que legal os gestores que forem elaborar uma metodologia para home office, é legal assim conversar com outros gestores de outras empresas. Eu liguei para amigos meus que são gestores em outras empresas, peguei dicas com eles, o que está dando certo, o que não está dando certo, e com base nisso eu fiz a minha metodologia. Por quê? Porque você tem que ver as experiências, coletar aquilo que é bom e traduzir para a tua realidade, né? E nesse sentido, quais que são os controles que nós aplicamos aqui? Primeiro, eu instituí um documento aqui que eu chamo Diário de Bordo. Então, assim, o que que é? Eu eu comecei fazendo o meu e ainda disse para os meus líderes de equipe assim, vocês não são obrigados a fazer, mas eu vou fazer dessa forma. E todos viram que deu tão certo que eles todos estão fazendo, né? Então, assim, o que que é esse diário de bordo? É, eu
no final do dia, eu tenho que ter um documentinho ali, como foi o meu dia, um resumo. Claro que não em todos os detalhes, mas eu vou ter as atividades macro, que quais são? São aquelas que estavam na minha agenda. E daí eu já vou voltar a esse ponto. A gente está usando muito a agenda como ponto focal, né? A gente tem a Asana, a gente tem Freshdesk, a gente tem todas essas ferramentas, mas ficaria inviável os líderes olhar as tasks e subtasks de todas as suas equipes dentro das soluções, de soluções diferentes, né? E ainda controlar como que está a produtividade de todo mundo. Então, o que a gente fez? A gente pega tudo isso e faz um resumão e coloca na agenda. Então, todos os líderes de equipe, eles vão seguindo a sua agenda durante o dia, e a partir do momento que ele cumpriu algo que estava na agenda, ele cumpriu uma call aqui, uma reunião com o cliente ou com o fornecedor. Ele vai ali no diarinho de bordo, agora eu fiz essa call, falei com o fornecedor isso e aquilo, foi resolvido isso. Fez outro compromisso de 1 hora e meia, vai lá resumir, fiz isso, isso, isso. E daí eu, como líder, no caso eles, como líderes de equipe, eles têm um resumo de como foi o dia anterior. É bem legal. No final do dia, eles têm um reflexo do dia inteiro deles. E daí, além de olhar para esse resumo do dia, no final do dia, eles vão fazer a agenda do dia seguinte. Claro que durante o dia, eles vão preenchendo, eles vão marcando compromissos para os próximos dias, mas no final do dia, eles fecham a agenda para o dia seguinte. E daí, aqui vai mais um item, então a gente já falou do diário de bordo, a gente já falou do calendário. Um outro item é o Daily Meet, que é o quê? Todo dia, 8h30 da manhã, eu entro com todos os líderes de equipe numa call bem objetiva, onde cada um fala sobre 2 aspectos. O diário de bordo do dia anterior, e 2, a agenda do dia. Então, todos os líderes de equipe sabem o que todas as equipes vão fazer durante aquele dia. E no final do dia, eles têm um resumão daquilo que foi feito, né? Então, assim, eu fui aplicando primeiramente, eles foram aplicando na sequência, e agora eles já estão desdobrando isso, também controlando na agenda aquilo que os liderados das equipes deles também estão fazendo, porque eles foram vendo que nessa nossa esfera já estava dando muito certo, né? Então, foi a forma que a gente achou de fazer esse controle, porque daria para fazer direto lá dentro da Asana, direto dentro do Freshdesk, até daria num nível de eu, como executor da atividade, controlar o meu dia. Agora, para aquele líder controlar as tarefas de toda a equipe, seria um pouco inviável entrar em cada ferramenta de controle e olhar a tarefa de cada um. Então, por isso que a agenda imagine que eu tivesse um monitor aqui e colasse um monte de post-it com o que eu faria no meu dia. A única coisa é que a agenda, por ela ser compartilhada, é como se eu estivesse colando os post-its na agenda e todo mundo compartilhando isso com a minha equipe de líderes, né? Legal. Vou ter que roubar algumas dicas suas aí, Edilson. Enquanto você falava, eu anotava aqui, ó, Evelyn, se prepara aí. Não, mas olha aqui, ó, eu já tenho um segredo, ó. Eu tenho um físico. Todas as atividades já. Boa. Eu uso bastante, no caso, eu uso bastante o Asana. Eu gosto de usar o Asana e o velho também, caderninho, né? Caderninho. Isso é uma coisa que também eu não deixo de usar. Na verdade, assim, cada um tem que... Tanto que até, assim, essa metodologia que a gente criou, a gente deixou bem aberto para a equipe como ela quer trabalhar, como que ela quer descrever a atividade, porque, assim, não adianta também você querer impor algo e a pessoa não conseguir se adaptar àquela metodologia, né? Então, por isso que a gente foi fazendo um meio termo que ficou bom para todo mundo, né? Então, assim, eu, por exemplo, se você olhar aqui no meu homework, aqui não tem uma caneta aqui. Se eu procurar, eu não acho. Eu não consigo. Mas tem um mate ali. Chimarrão tem. E assim, não sei se vocês iriam perguntar, mas já estou respondendo antecipadamente, né? Sobre as tecnologias, né? Então, assim, um ponto bem importante é que algumas empresas podem ter alguma dificuldade na preparação desse ambiente, nesse ambiente de homework dos seus funcionários. Por quê?
porque não são todos os casos em que o funcionário vai ter um computador portátil, principalmente nesse caso do coronavírus, que não houve tempo hábil das empresas comprarem ou locarem os equipamentos para todos os funcionários que estariam em home office. Talvez o funcionário tenha que estar usando um computador pessoal, né? E daí entra numa esfera assim, de preocupação também de segurança, né? E de preparação. Talvez as equipes de TI ter que acessar remotamente o computador pessoal daquela pessoa, fazer uma pré-configuração para preparar aqueles computadores para a utilização das ferramentas da empresa. Então, hoje existem soluções, principalmente em nuvem, né, onde você pode criar, ao invés de o funcionário, você levar um desktop físico para o teu funcionário, você entrega um desktop virtual. Então, esse desktop é um computador virtual que roda na nuvem e o teu funcionário vai trabalhar naquele computador virtual que é da empresa. Então, você não precisa, você elimina a preocupação dessa camada de se preocupar com as configurações do computador pessoal do funcionário. Então, ele vai logar num site da tua empresa e, a partir dali, ele está trabalhando num computador virtual que está na nuvem. Então, você não precisa instalar nada na máquina do funcionário, não precisa se preocupar com a segurança, com vírus, com nada, porque aquele computador virtual que está na nuvem já tem todas as proteções necessárias, né? Isso é legal. A gente vai deixar até disponível um pouco mais dessa informação aí no conteúdo para o pessoal que for assistir o vídeo. A gente envia também um material que explica melhor dessa solução, que vai ajudar muito essas empresas, porque todo mundo pegou, foi desprevenido, né? Não estava se preparado para passar isso, né? Então, acho que isso é super legal. Bom, E assim, também mudar um pouco, porque assim, nem todas as empresas estão habituadas no formato de trabalho online, né? Então, por mais que a gente trabalhava no escritório, nós já trabalhávamos com ferramentas 100% online. Então, assim, muitas empresas ainda trabalham com aplicações de escritório, como Word, Excel, salvando arquivos no próprio computador, ou em mídias físicas, ou em servidores locais. E aí, uma outra dica é buscar ferramentas de colaboração, né? Então, hoje tem muitas ferramentas de colaboração no mercado. Procurar não usar, utilizar documentos dinâmicos, não documentos estáticos. Por exemplo, ao invés de eu salvar um arquivo do Microsoft Word no computador, .docx lá, eu vou usar o Word Online ou Google Documentos e editar um documento online, porque a partir do momento que eu estou fazendo, eu estou proporcionando a possibilidade de colaborar com a equipe que está em home office, não preciso ficar mandando cópia para lá, cópia para cá, versão 1, versão 2, versão 10. Tudo isso agiliza na produtividade. Legal. Isso aí. Eu acho que, bom, já tem um parado de várias dicas para quem quer melhorar a equipe. Eu convoquei a gente conversar porque a gente trabalha com nosso core business da Winoff como fosse uma UTI, né? Então, todos os nossos dados são mega sensíveis, nossos clientes, né? Todos os servidores. Então, acredito que seria interessante a gente falar como é que a gente está fazendo isso, compartilhar essa informação para as outras empresas e até profissionais liberais, como eu comentei. Eu, particularmente, até também fazer me colocar à disposição, né? O Edilson comentou isso, que é o que ele fez, de entrar em contato com outros gestores e perguntar, né, cara, o que você está fazendo? O que você pode me ajudar? Eu acho que cada um aqui de nós que está na sala também pode se colocar à disposição sobre isso, se quiserem, fique à vontade. Então, para você que está assistindo esse vídeo e quiser uma ajuda, né, bater um papo com a gente aqui, por favor, né, os meios aí vai ficar fácil para vocês enxergarem. E, de antemão, eu agradeço o tempo de vocês. Edilson, obrigado por compartilhar com a gente essas ideias aí, abrir a caixa do tesouro para todo mundo. E a própria Eve aí, que esteve com a gente também para me ajudar a fazer esse vídeo. Imagina. Eu que agradeço, Diego, e também me coloco à disposição. Quem precisar pode entrar em contato, mandar um e-mail aí. Nós da Winoff estamos à disposição para apoiar, assim como nós recebemos apoio nesse momento tão delicado, né, que todos estão passando. Exatamente. Obrigada, gente. Eu também me coloco à disposição de quem precisar. Vai estar os nossos perfis no LinkedIn junto com esse vídeo, para vocês poderem entrar em contato diretamente com a gente, viu? Então é isso aí, galera. Bom home office aí para todo mundo. A gente vai se falando.